contexto de ter o pastor antes do nome, mas, enfim. Pastor Gilton, duas perguntas objetivando algo bem prático, com relação ao sermão segmentado. A escolha dos cânticos, no caso, o pastor que elabora o sermão, ele faz por si mesmo, ou, eventualmente, ele faz isso em conjunto com o pessoal da música para viabilizar que as suas escolhas sejam possíveis de serem executadas. E o segundo aspecto, quando do sermão, qual é a posição que os músicos ocupam? Eles já ficam apostos, assim, numa posição física mesmo, que os possibilite, assim que o pastor dá a deixa, né, ou seja, conclui uma fala, esperando a canção, eles já introduzem, ou tem algum tipo de chamada? Porque eu fiquei em dúvida, porque algumas igrejas, a equipe fica indo e voltando, né? Então isso ia gerar uma quebra. Ou seja, duas colocações com aspectos práticos. Se a escolha, os músicos participam dela, e a posição que eles ocupam quando do sermão. Muito bem, Walter, meu amigo. O ideal, realmente, é que a escolha das músicas seja feita com o dirigente da música, ou alguém que conhece assim a capacidade musical da igreja, né? Isso aí não tem dúvida. Precisa haver esse cuidado, que sejam letras conectadas e letras conhecidas, porque não dá para, no meio do sermão, vamos aprender isso melhor, repete isso aí. Não, já quebrou. Que é uma dificuldade, então, né? Tem que ser realmente algo bem conhecido, e quem trabalha com a música vai ter bem mais condições de realizar isso junto com o pastor, né? Naturalmente, vão conversar, porque pode ser que, vamos imaginar, que nós trabalhássemos juntos. Já pensou que privilégio para mim? Pastor Paulo e pastor Gilton. Aí o Paulo ia dizer, Gilton, essa música aqui, a congregação conhece, ela é ótima. Eu ia dizer, Paulo, mas essa parte aqui talvez não encaixe tão bem e tal. Mas aí ele já ia argumentar comigo, não, mas pode ser assim e tal, tal. Então, esse ajuste é muito importante. Realmente é um trabalho a quatro mãos. Agora, a outra pergunta sua, também bem prática, eu acho que, se eu entendi, as pessoas que vão participar, todas devem estar a postos. Já quebrei muito a cara, desculpem a expressão, com sermão segmentado no começo, né? Coloca lá uma irmã para cantar, e ela era uma boa cantora, tudo, mas ela sentou lá no último banco, estava com um salto alto daqueles barulhentos. Aí ela sai de lá, potoca, te patoca, te patoca, te patoca, te patoca. Tinha carpete, né? Não tinha carpete? Não, era coisa cerâmica, sem carpete. Aqui a gente colocou carpete por conta do salto alto. Mas ainda assim eu ia querer os músicos juntinhos de mim. Esse negócio distante quebra muito. Então, é preciso ser uma equipe, todo mundo está próximo, todo mundo orou junto. Outra coisa que acontece muito no sermão segmentado, aproveitar aí para dizer, é que às vezes colocam avisos, colocam oração dentro do sermão. Não, gente, ele é segmentado, não é fragmentado. Se você colocar elementos demais dentro desse sermão, ele vira um culto cantado. E não é um sermão segmentado. Não sei, Walter, se te respondi. Mais uma pergunta? Não, então foi bem claro. Pode ir. Depois a gente volta lá. Graça e paz. Meu nome é Francisco, eu sou da Igreja Batista Nacional em Planaltina. Meu pastor é o pastor Leônidas, que não pode estar aqui, que é o presidente da convenção. Bom, com relação a estar a postos os músicos, e nós comumente vemos nas igrejas, esse vai e volta, como o irmão Walter agora há pouco fez a pergunta, qual seria o mais ideal? Os músicos ficarem à frente ou terem um lugar para que eles pudessem
estar no momento do momento do louvor, de participar do culto, qual seria o mais ideal? Esse vai e volta, porque dá aquela sensação de que o camarada vem e depois, eu preciso dos músicos, e às vezes há uma quebra, até mesmo para o pregador que queira, né, pregar dessa forma, né, trazer um sermão segmentado. Qual seria o mais ideal? A igreja disponibilizar um local onde todos fiquem, quando precisarem eles já estejam a postos, ou seria cada um sentar no seu lugar mesmo, e quando precisassem, eles iriam para o local do momento do louvor? Olha, a gente tem visto, através das viagens, que muitas igrejas diferem do modo onde usam os músicos. Então, aqui mesmo há uma diferença. Normalmente os músicos estariam aqui e o pastor estaria à frente dos músicos, os músicos atrás dos pastores. Normalmente é assim em todo lugar. Mas há igrejas, por exemplo, onde nós fomos, onde os músicos ficavam lá na galeria. E os músicos necessariamente não eram vistos, mas eram ouvidos e seguiam. Então, depende muito do lugar. A questão que é colocada, e eu digo, eu nunca fiz esse tipo de... Nunca pratiquei esse sermão segmentado, né? Então, mas eu creio que ele não pode, como foi enfatizado, ter interrupções ou qualquer coisa que chame a atenção diferenciada daquilo que está sendo proposto. Então, eu acho que o grupo, primeiro, tem que estar absolutamente a postos, ele tem que ter uma ordem certa do que vai fazer, na hora certa, tem que estar tudo prontinho, se vai usar uma coisa sequenciada, já tem que estar no ponto para soltar, então, tudo certinho. Se tem uma pessoa que vai administrar a regência ou a condução, como o ministro de louvor, é a figura indicada nos nossos dias, então, ele também tem que estar a postos e no lugar certinho, porque não pode haver, por causa da segurança, não é uma coisa que, se mudar, é a mesma coisa que você pegar uma ilustração e usar ela fora de hora, não vai fazer sentido. Então os músicos deviam estar postados no seu lugar. Uma coisa interessante, eu quero aproveitar e fazer uma parte aqui, é que é o seguinte, a questão dos músicos e do seu, eu não vou dizer comportamento, porque é uma palavra um pouco pesada, mas a questão de como eles se propõem a pregar também faz uma diferença muito grande, porque os próprios movimentos que os músicos ou o próprio pregador fizer já fazem parte dessa pregação. Então, se você tem um músico que está na frente conversando com o outro do lado, já era, cara, porque todo o pessoal vai desviar a atenção para ele e desvia a atenção do que ele está falando na hora certa ou do que esteja acontecendo. Então, tem que haver realmente uma junção absoluta de propósito naquilo que está acontecendo. E outra coisa, cada um ligado na sua hora, na hora certinha. De repente, no meio da coisa, tem só um sino, um sininho, só estou lembrando da percussão aqui, de repente é só aquela hora do sininho. Então, pim, acabou, é a hora dele. Então, ele saiu e pronto. Não é? Então, é muito importante, irmão, realmente que tudo esteja no seu lugar e não tenha esse movimento, essa coisa que vai causar esse hiato. Né? É a questão também do espaço litúrgico, né? Uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui, dentro do espaço litúrgico, é a movimentação, igual o Paulo falou. A movimentação prega também, né? Por exemplo, se o dirigente do culto, que a gente até fez uma reunião aqui local, né? Essa semana passada, se o dirigente do culto, ele está abrindo o culto, e os músicos estão subindo no espaço de 5 minutos, cada um vai subindo, essa movimentação litúrgica prega muita coisa. Então, eu vejo que o ideal também na liturgia é que o dirigente comece o culto junto com os músicos e que o dirigente também respeite os músicos e os músicos respeitem o dirigente.
A questão do horário também é muito importante, né? É difícil trabalhar horário na nossa cultura. E nessa movimentação litúrgica, as pessoas que estão sentadas, elas vão se adaptar àquilo que estão vendo. Isso é intuitivo, né? Elas vão se orientar conforme aquilo. E a questão da pregação e da música serem orientadas de uma forma que uma não privilegie a outra, porque são a mesma coisa. Durante a parte da ministração do louvor, o pastor tem mania de conversar. É um erro que a gente corrige sempre. Né? E na hora da pregação, o músico tem mania de conversar. Então, esse é um problema grave que acontece com os preletores e os cantores, que nós temos que nos coordenar e organizar essa movimentação litúrgica, porque às vezes está pregando muito mais do que o que a gente fala e o que a gente canta. Deixa eu pegar um gancho nisso aí, que eu acho que nós estamos estudando. Sim, né? sim, Estamos estudando. E enquanto sentado ali, eu estou fazendo todas as minhas anotações e eu estou colocando nas minhas anotações posicionamentos pessoais ou decisões pessoais que eu tenho que tomar. Eu acho que tem certas coisas que nós não julgamos mais que são importantes, mas elas são, especialmente no culto. Há aquela liturgia fechada, há aquela liturgia maçante, né, que a gente pode pensar desse jeito, mas há a liturgia que é fechada por ser organizada. Então, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja muito moderna. Eu vejo assim, a PIB de São José dos Campos, uma igreja muito grande. E tem aquele negócio, tem o relógio lá, a contagem regressiva, esse negócio todo que é coisa da modernidade, não tem problema nenhum, não é? Mas tem lá. Mas quando dá 15, 20 segundos, você já percebe, eles disfarçadamente, os músicos já vão entrando lá por trás, eles já está no seu. Quando dá tum, a música começa. Porque é uma coisa assim, aí você diz assim, isso é ensaiado? É ensaiado. É ensaiado, como é que chama? É um culto a Deus, é uma coisa que você se prepara para fazer de verdade. Então, se você pegar a pessoa que faz o show lá fora, que faz o trabalho lá fora, profissionalmente falando, eles vão à exaustão. A chatice é enorme. Eu já vi pessoas sendo literalmente agredidas no estúdio porque não fizeram exatamente o que deviam fazer. É uma nota errada, 2 notas erradas. Então, eu acho que nós não podemos nos afastar disso, não é dizer que a gente queira ser o suprassumo da coisa, mas há necessidade de observarmos, e isso é uma coisa que faz parte dessa mudança. A igreja hoje, muitas vezes, não é que a gente queira criticar, mas muitas vezes é assim. O que você falou, lamentavelmente, eu tenho visto, eu fico chateado. Eu acho que quando eu estou falando, todo mundo tem que estar quieto. E quando você está falando, eu tenho que estar prestando atenção no que você está falando. Senão é falta de educação. Eu acho isso, aprendi assim. Agora, você vê, quando o pastor está falando, a gente estava num congresso, da Fiel, então aí, e era só pastorada, roupa suja se lava em casa, nós estamos aqui, né? Então, tinha uma pessoa que veio de fora, custou uma grana para o camarada vir, passagem aérea, o cara deixou lá o seu país, veio para cá, uma pessoa de renome, ele está falando lá, aí daqui a pouco, pois eu não estava conseguindo escutar o que o camarada está falando direito, porque tem 3 ou 4 discutindo o que o camarada está falando. E eu falei, cara, eu vou mudar de lugar, porque não tem condição, cara, não tem condição. Aí, daqui a pouco, um corajoso, eu fui covarde, eu não tive essa coragem, eu saí. Mas aí teve um corajoso que, então, tocou em um deles e disse assim, escuta, vão me desculpar, mas vocês acham que eu vim aqui para ouvi-los? Entendeu?
Então é isso, um dia desse, os meninos sabem disso, um dia desse a gente estava pregando na rua, em cima de um palanque. E nós estamos falando, me passaram a palavra, agora vamos ouvir, então, o pastor Paulo César e tal, não sei o que, fez aquele negócio todo que eu não faço a menor questão desse negócio de bajulação e tal. Mas aí passou a palavra, mas passou a palavra para mim, sou eu que vou falar. Foi me dado o privilégio, então aí, vamos prestar atenção. Aí o próprio líder do evento está para lá e para cá, cortando pano para lá, não deu outra, mano. Parei, eu digo, pastor, por gentileza, eu preciso de silêncio agora para fazer o trabalho. O líder do evento. Então nós precisamos, isso é uma contracultura evangélica. Trabalhar a liturgia. É um trabalho, então aquele tal negócio não tem, é preciso ter. Não, caramba, na minha cabeça isso é tão claro como água. Eu aprendi isso em casa, com meus pais. Então eu acho que vale a pena ressaltar essas coisas, não no sentido de ser crítico, mas de evidenciá-las e cuidar para que elas não aconteçam. Então, tudo tem que ser programado com objetividade. Então, se a gente tem esse objetivo mesmo, é aquele tal negócio. Se não houver essa consciência geral, tanto do músico, de qualquer um deles, quanto do dirigente de louvor, quanto do pastor, se isso não for feito a quatro mãos de verdade, não é? Então não vai funcionar. Só vai funcionar se for assim, não, a gente senta junto. Talvez até foi mencionada a questão da escolha das músicas. De repente, isso pode ser feito tudo a quatro mãos. Dependendo da maturidade do dirigente de louvor, é possível fazer isso. Dependendo, o pastor vai ter que ter um pouco de cuidado. Ele vai ter que escolher mesmo, não tem jeito. Mas se tem a possibilidade dessa confiança, abre o jogo e vão fazer. Mas cada um, e pronto, e acontecendo a coisa para poder funcionar. Não é? Mas são detalhes importantes que precisam ser vistos. E a nossa cultura também é uma coisa que eu também preciso me aprimorar muito. A nossa cultura foi formada em dividir o momento litúrgico em duas partes. Agora é a hora da música e agora é a hora da pregação. E o que é o culto cristão? Eu queria, não sei, o Gilton, sobre liturgia, culto cristão aí, dar uma colaboração para nós aí em relação a isso, dentro dessa questão pregação e música, culto e liturgia. Trabalhei aquele conceito de culto como encontro com Deus que nos constrange a nos encontrarmos uns com os outros. Agora, eu queria dizer mais um pouquinho sobre essa questão que foi levantada. O sermão segmentado é uma oportunidade de trabalho a quatro mãos entre pregador e músico em todos os sentidos. Paulo falou bem. Essa questão de repente, até o próprio sermão vai ser trabalhado com o músico. E eu até iria um pouquinho mais, eu diria. De repente, quem sabe, pode ser que o pastor fale um segmento e o músico fale um outro segmento. Agora, sabendo o que vai falar, os dois. Sabendo que estão dentro do esboço. Sabendo que tem uma ordem pré-estabelecida e que nós não podemos nos desviar daquilo. E até eu iria mais adiante. Não seria o meu caso, porque se for para negócio de música, eu amo música, mas a minha inteligência não deu para ser músico, né? Então, quando chegou naquelas fusas, confusas, parafusas, eu me atrapalhei todo e não aprendi nada mesmo, por mais que eu quisesse. Então, mas há pastores que podem reger. Então, de repente, digamos, o músico vai explanar um dos tópicos, e lá adiante o pastor vai reger a congregação num outro momento. Então, é um tempo de interação, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu aprendi, depois de apanhar bastante, que o melhor lugar para você apresentar um sermão segmentado é a sua igreja. Quando a gente tenta fazer isso na igreja dos outros, ainda com permissão, sem permissão nem pensar, mas ainda com permissão, já me aconteceu
Estava tudo indo muito bem, menos o pastor. Ele estava muito nervoso, ele estava indo lá e falar com o regente do coro e não sei o quê, porque o coro ia cantar, e falar com o regente congregacional. Parecia uma barata tonta de um lado para o outro. Na realidade, aquilo ali prejudicou bastante. Então, preciso muito cuidado com esses ajustes. Tem alguém pediu por ali? Muitas decisões, né? Na verdade, eu queria contrapor, ver o que vocês acham de uma outra visão, que a gente tinha, há décadas, né, um culto totalmente desfragmentado. E aí, hoje, a gente está no extremo de uma total sincronia no culto. E eu pessoalmente, acho que isso é muito bom. Mas eu vi recentemente nas igrejas um movimento que a música ela tem por si só o objetivo que ela mexe com as nossas emoções, né? E aí eu comecei a observar que a música era utilizada em todo o culto, até em cultos de oração às vezes, né? Então começava a se fazer todo aquele movimento, ambiente com a música para as pessoas orarem. Então, a minha pergunta é, até que ponto e qual é essa linha tênue entre uma sincronia que existe no culto, da pregação, da liturgia e a música, e até que ponto isso não se torna uma manipulação? Porque a música também, quando é utilizada de uma forma indevida, e até uma pregação utilizada de forma indevida, se isso não for muito bem definido, muito direcionado pelo Espírito Santo de Deus, isso também pode virar uma certa manipulação. Então, eu queria saber, na visão de vocês, que linha é essa? Como definir essa linha? E quais os cuidados que a gente tem que ter para que isso não se torne uma manipulação? Bem, eu vou tentar responder do meu ponto de vista. Naturalmente, eu acho que cada pregador, ou que diferentes pregadores têm diferentes pontos de vista. Primeiro, eu queria dizer que é difícil estabelecer uma linha, e eu acho que o parâmetro é o parâmetro do bom senso. Eu, particularmente, eu gosto muito de música, mas muito, muito mesmo. Meu conceito é que não dá para se conceber um culto sem música. Entretanto, não fiquem zangados comigo, Gilton Moraes, eu não aceito essa ideia de, enquanto eu estou pregando, ter um cidadão em qualquer instrumento. Geralmente isso acontece muito no teclado, às vezes um violão bem suave e tal, está ali tocando o tempo inteiro. Eu fico um tanto perturbado. Por mais que eu goste de música, eu não quero. Peço logo, porque eu tenho ido pregar em algumas igrejas que tem alguém tocando o culto inteiro. Guitarra. Ou teclado, às vezes. Tanto guitarra quanto teclado, eu já tenho visto. E a pergunta que me vem à mente, primeiro, é a seguinte: essa pessoa está cultuando realmente ou está prestando um serviço dentro do culto que a está tirando desse sentido de buscar o Altíssimo, de responder ao Altíssimo, de ser alcançada pelos apelos, porque o apelo não é só o apelo do pregador, os diferentes apelos, as diferentes oportunidades que nós temos dentro do culto. Então, geralmente, eu peço ao pastor, olhe, peça para, na hora da mensagem, ninguém tocar. Mas isso é uma chatice minha. Já outros pregadores pregam aí com o fundo musical. Eu não vou dizer que isso seja manipulação, porque eu acho que depende muito do pregador, depende muito da música. Ficou convencionado na igreja brasileira, desde quando o apelo começou a ser feito, digo apelo, esse convite depois da mensagem, que esses apelos vêm acompanhados de música. Não sei se vocês estão junto comigo. Então, começa a cantar, né? O pregador termina, a congregação canta o hino,
E durante o cântico daquele hino, o pastor apela, às vezes vai até para apelação. Então, eu acho que não é a música em si, mas é o modo como esse apelo é conduzido. Aí eu acho que o cuidado precisa ser não só com a música, a utilização da música, mas o modo como nós estamos conduzindo essa música. Pode falar. Como é que é seu nome? Michele. Michele, é o seguinte, eu penso em duas palavras aí. A primeira delas é organização e a segunda é manipulação. As duas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. A manipulação, a organização tem um sentido positivo para a gente. A manipulação tem um sentido negativo. Significa que eu estou querendo fazer as pessoas de fantoche ou que elas façam aquilo que eu determinei seja feito. No culto é diferente, porque quem faz é o Espírito Santo. Só que ele nos usa e ele nos diz que nós devemos prestar um culto racional, ou seja, com observações plausíveis, com ordem, com decência, como nos é colocado. Então, quer dizer, de alguma forma, nós fazemos parte dessa organização que Deus nos confiou em colocar. Por isso que o culto ele vai sendo organizado, né? Vai sendo colocado assim. Agora, existem os excessos, como, por exemplo, conta-se a história daquele pregador que tinha o esboço dele e, quando chegava num determinado momento, estava dizendo assim, chore aqui. Quer dizer... Exatamente. Então, chore aqui. Naquela hora, ele tinha que inventar um choro, porque ele tinha que produzir esse tipo de coisa. Isso é manipulação. Agora, se você vai ordenar em oração, você vai buscar o consenso entre os músicos, como nós estamos conversando aqui, fazendo a coisa organizadamente, isso não será de forma alguma manipulação, muito pelo contrário. Isso vai providenciar a possibilidade de que o Espírito continue, porque já começou. Às vezes a gente acha que o Espírito só age na hora do culto. Não, o Espírito começa a agir muito antes, quando ele está sendo pensado ainda, antes de chegar, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vou escolher as músicas, todo dia ela faz tudo sempre igual, a gente canta. Quando o menino pergunta para mim, pastor, onde é que eu vou colocar isso aqui? Aí eu digo, todo dia ela faz tudo sempre igual, me acordo. Lembro daquela música só para lembrar essa questão, porque é assim que a gente faz. Vocês já imaginaram, se eu fosse achar ruim de cantar Autor da Minha Fé? Quantas vezes você acha que já cantei Autor da Minha Fé? Não cantamos ainda, né? Então. Mas, para mim, toda vez que eu canto, hoje eu chorei de manhã. Eu não choro todo dia. Se eu chorasse todo dia, eu ia ficar meio chateado comigo mesmo. Não é? Acontece. Tem um momento que acontece. Então, a manipulação é quando eu sou agarrado por mim mesmo naquela coisa que eu quero fazer. Mas quando a gente sabe que é o Espírito que faz, é o vento que sopra. De repente eu estou cantando aqui, irmãos, eu estou cantando, estou olhando para lá para uma pessoa, daqui a pouco eu olho para o outro lado e tem um camarada chorando. Aí eu vou saber por que ele está chorando, de repente está com saudade do pai que não veio. De repente eu não sei, eu não estou no coração dele. Mas eu só sei o seguinte, que o vento sopra onde quer, e de repente o vento está soprando no coração dele. Eu não sei. Então, Michele, há essa possibilidade, de fato, e você tem toda a razão em levantar, em que a gente manipule, mas há necessidade absoluta de que a gente se organize para fazer a coisa bem feita. Só um acréscimo aqui, eu acho que vai ajudar na compreensão daquilo que a Michele levantou, que é uma dúvida de todos nós. Foi muito bem colocado essa questão. É o Espírito de Deus quem age. E eu acho que o que atrapalha é a ânsia por dados estatísticos. Puxa vida, ninguém se converteu hoje. Então alguma coisa está falhando. Alguém está em pecado, o pregador está em pecado, a igreja toda está em pecado, o que foi que houve?
Quando, na realidade, nós precisamos lembrar isso. Vamos deixar o Espírito trabalhar. É Deus quem está agindo em nós. Então, se o pregador fica naquela ânsia, não, alguém tem que se converter, porque eu estou pregando uma série de conferências, o que é que eu vou dizer na minha igreja? Que ninguém se decidiu. Ninguém se decidiu. Então, eu adotei uma coisa quando eu era pastor de igreja. Sempre que eu saía pregar numa outra igreja, quando eu voltava, eu nunca dizia quantas decisões. Porque se algumas vezes aconteceu de termos muitas, também aconteceu de não ter nenhuma. Então, não interessa a ninguém. Aos nossos olhos, deixa isso nas mãos de Deus. Deixa isso nas mãos de Deus. E a questão também é a questão, quando a gente trabalha essa questão da organização, a gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, muitas vezes, ela é contra a organização, porque na nossa espiritualidade, o Espírito Santo não cabe na nossa organização. É igual eu estava falando para os alunos aqui essa semana. A dificuldade de pregadores práticos com um sermão organizado é achar que o Espírito Santo não está no processo da organização sermonária. É igual a questão do louvor espontâneo, aquele louvor que você fica 10 minutos, 15 minutos. Ok, não tem nada contra, há quem goste. Eu não, pessoalmente falando, eu não gosto. Mas eu já vi pessoas falando que o louvor precisa ser espontâneo porque o Espírito Santo está nesse processo. E outras pessoas que dizem a liturgia atrapalha o Espírito Santo. Como é que a liturgia pode atrapalhar o Espírito Santo? O que atrapalha não é a liturgia, o que atrapalha não é a nossa organização. O que atrapalha o culto, de fato, é a nossa desorganização. Porque o culto é você trazer à memória os atos de Deus. E os atos de Deus são altamente sistemáticos. Os atos de Deus são organizados na história. Deus tem um agir na linha histórica que é perfeita, sincronizada. Então, a nossa espiritualidade ela fica com medo de trabalhar a questão da organização. Por exemplo, quando a teologia. As pessoas ficam com medo de fazer teologia, com medo de se desviarem. Se você se desviar fazendo teologia, é porque fé nunca teve. Se nós organizarmos a parte musical e ficarmos com medo de ficar muito preso, de fato a experiência do novo nascimento não aconteceu. Porque a experiência do novo nascimento é uma coisa tão forte, que foi igual o Gildo falou. A espiritualidade vai acontecer no silêncio. Vai acontecer dentro do espaço litúrgico. Eu faço parte de uma convenção batista que é nacional, vamos dizer assim, renovada. Mas dentro desse movimento dito pentecostal, eu nunca me encaixei. Por quê? Porque o movimento dito pentecostal, ele vai trabalhar a questão do barulho, a questão, muitas vezes, se ninguém deu glória naquele culto, o culto não foi espiritual, porque a nossa espiritualidade é voltada para isso, para uma pessoa que grita aleluia, para a pessoa que grite glórias a Deus. E essa tensão existe na pregação e na música, igual o Gilton falou, quantas pessoas aceitaram Jesus na sua igreja? Às vezes eu encontro com colegas na segunda-feira, dá um desespero. Rapaz, o culto foi uma bênção, a igreja estava cheia e tiveram tantas decisões para Cristo. Amém, graças a Deus. Mas eu nem faço apelo aqui. E a igreja nunca deixou de ter batismos. Sempre tem batismos. E são casos muito inusitados. Então, a nossa espiritualidade, ela precisa ser colocada no eixo. O eixo da nossa espiritualidade é Cristo e sua palavra. Tudo que vem ao redor, tudo que está em volta, são questões que não vão fazer tanta diferença. Cristo vai agir, o Espírito Santo vai fazer,
né? E o fator organização, o fator litúrgico, eu vejo que é importante para organizar a nossa fé. A nossa fé precisa ser organizada, precisa ser sistematizada, ela precisa ser colocada no eixo da palavra de Deus. Mas um culto com a... Não, olha, aqui não tem liturgia. Aqui nós abrimos o culto e o louvor é espontâneo, 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 espontâneo. E a gente vai até 1h da tarde, 2h da tarde, 11 da noite, meia-noite. E o Espírito que manda. Aí a gente está tirando o Espírito Santo da organização. A gente, igual eu falei com os alunos, não tira o Espírito Santo da sala de aula. O Espírito Santo está na sala de aula, o Espírito Santo está dentro da nossa casa, o Espírito Santo está... Gente, quem nasceu de novo, o processo histórico da vida tem a presença do Espírito Santo. Dizer uma coisa baseada na sua afirmação, que quase nunca faz apelo. E eu queria dizer uma coisa, que o apelo é importante. Porém, mais importante do que um apelo formal, é uma mensagem tão clara que as pessoas ficam perguntando o que é que nós vamos fazer diante dessa verdade. Aliás, esse é o modelo bíblico. No Pentecostes foi assim. Você não encontra Pedro lá se descabelando, fazendo um apelo, mas ele apresenta a necessidade do arrependimento e tal. Que faremos? Que faremos, então? Arrependam-se. O apelo, na verdade, vem das pessoas. Sim. Queremos fazer alguma coisa. Igual Precisamos. Felipe e Eunuco. A questão? Um procurou o outro. E foi o próprio Charles Finney que criou essa figura de a pessoa se deslocar, vir à frente, coisa e tal. Vem, tem mais uma aqui. Só mais essa para a gente ir. Praticamente é... Meu nome é Marcos, eu estou ministro de louvor da Igreja Missão Cristã ali aqui em Brasília, que eu não sou o mais indicado, mas Deus me escolheu e colocou lá, por enquanto eu estou ali. Mas, enfim, eu estava vendo isso e lembrei de uma frase do pastor Ed Redenkiewicz, que ele fala que, num livro chamado Quebrando Paradigmas, que ele diz assim que o Espírito Santo não é um ventilador, né? Ele é um vento. Então, não dá para apontar para um determinado lugar, assim, eu creio nisso, né? Mas parte da minha pergunta é até relacionada a isso, porque eu já vi igrejas em que o pastor percebeu que o grupo de louvor estava meio contaminado, assim, estava tendo brigas internas, e ele resolveu acabar com aquele grupo de louvor momentaneamente, para ver um reposicionamento dos seus músicos, né? Que estavam desorganizados, de certa forma, e aí ele resolveu acabar com o louvor naquele formato que estava existindo ali. Então, ele colocou só ele pregando, praticamente, né? E, surpreendentemente, até a igreja cresceu por conta disso, né? Então, eu já vi isso acontecendo, isso em uma igreja, particularmente. Mas também já vi também situações em que, como o irmão pastor estava comentando, que teve cultos em que não teve pregação. Começou o louvor, e o louvor foi, passou o culto inteiro e só teve louvor, não teve a pregação. E eu queria, mais ou menos, vocês comentassem alguma coisa sobre isso, sobre essa questão de ou só ter pregação, ou só ter louvor. Por que a gente escolheu essa metodologia que existe, primeiro o louvor, depois a pregação? Eu queria que vocês comentassem alguma coisa sobre isso. O Lutero, nosso amiguinho Lutero, ele disse mais ou menos assim, que se a palavra de Deus não for lida e explanada, não vale a pena se reunir para o culto. Eu acho que ele foi muito, muito radical. Mas eu acho que tem sentido da seguinte maneira: o culto acontece, verdadeiro culto acontece tendo como centro a palavra. E então essa palavra, tradicionalmente, ela vai ser apresentada através da voz de um pregador, mensagem falada,
vai ser apresentada através de músicas. A própria palavra vai ser lida, deve ser lida, é um costume que nós estamos perdendo, mas a mensagem deve ser lida em diversas partes do culto. Aliás, nisso eu tenho uma grande admiração, e não só nisso, pelos nossos irmãos presbiterianos, porque eles têm muito essa questão da centralidade da palavra no culto. Então, isso realmente é importante. Então, eu acho que um culto cantado pode ter uma pregação que vai acontecendo. Aliás, Paulo faz muito isso nas apresentações do Logos, vai juntando as músicas, vai contando experiência, aquilo ali é a mensagem, é o culto cantado, não é uma apresentação, um show, mas está sendo conduzido um ato de adoração, de louvor ao Senhor. Então, eu gosto muito de pensar assim. E um culto cantado pode também ter, dentro dele, como parte dele, algum momento quando a palavra vai ser lida e explanada. Só que, digamos, pregador, se você comumente prega 50 minutos, me diz o endereço da igreja para eu não passar por lá, tá? Então, se você prega 50, 60 minutos, baixa nesse dia para 10 minutos. Faz uma reflexão, em 10 minutos dá para dizer muita coisa. Especial. Porque os hinos estão falando, é um momento especial. Então, eu acho que vai mais ou menos assim. Né? E, às vezes, o pregador precisa realmente falar mais. Quem sabe o sermão segmentado vai ser a solução. Que ele vai pregar, vai ser em segmentos, a congregação vai participar com os cânticos, vai estar aprendendo o que ele vai estar retendo as verdades de um modo até mais fácil. Não, tudo bem, eu compreendo o que foi colocado aí e concordo. Acho que as coisas precisam acontecer da maneira certa, né? Se há dificuldades entre músicos e isso acontece mesmo normalmente, como também com outros membros da igreja, mas é mais visível porque o músico ele está na liderança junto com o louvor, ele aparece mais. Então, essas coisas precisam ser tratadas, né, e resolvidas. Então, no caso, você citou que o pastor chegou no momento que ele disse, bom, eu já ouvi várias histórias a respeito de que o pastor disse, olha, vamos fazer o seguinte, não está dando, então, acabou. É aquele camarada que nunca vem no ensaio. Aí ele vem para tocar, aí a pessoa diz, não, você não ensaia, não toca também. São disciplinas, né, são colocações que são necessárias, e é verdade pensar o seguinte, falhos todos somos. Então, o músico erra, o pastor erra, o presbítero erra, o preletor erra, todo mundo erra e tal. A questão é o acerto, precisa haver o acerto para haver continuidade do trabalho, né? Mas, havendo esse acerto, o trabalho continua e não há necessidade de punir. Eu compreendo que, às vezes, por exemplo, é diferente. Eu sempre cito que há uma diferença entre um trabalho como o trabalho que o grupo Logos faz ou que outros grupos itinerantes fazem e o trabalho de um músico na igreja. Há uma diferença. Por quê? Primeiro porque, apesar dos dois serem voluntários, há uma diferenciação de voluntariedade. Vamos dizer assim, o músico ele está trabalhando na igreja, mas ele trabalha com outras coisas. Ele pega ônibus, ele pega trem, ele chega tarde. Às vezes, para ele, não é tão fácil chegar na hora no ensaio. E, às vezes, estuda de noite, tem algumas dificuldades, então isso cria problema. Às vezes, também tem muito músico na igreja, e às vezes tem pouco. Então, são sensações diferenciadas. Esses músicos, às vezes, vêm com algum tipo de problema que acontece. Então, às vezes ele diz, hoje eu não vou. E ele não vem, porque ele pensa, se eu não for, o outro monta lá e toca, não tem problema. E tem esse tipo de coisa. Já no grupo, não. O grupo não pode acontecer assim. O grupo, olha, é 8 horas. É 8 horas, é 8 horas.
Então, não vou dizer que não acontece, de um atrasozinho, 5 minutos, lá uma vez ou outra acontece, mas não é normal, não é normal. Quando a gente trata numa igreja com o pastor, um dia a gente tratou com o pastor, o pastor queria fazer passar a oferta que foi tratada com o grupo e tal no final, e disse, olha, eu posso levar lá no... A gente estava hospedado num hotel de estrada, perto de um posto de gasolina, lembro como se fosse hoje. Então, eu posso... Que horas que vocês vão sair? Eu falei, nós vamos sair às 9. 9 é 9. Então, eu falei para ele, nós vamos sair às 9, tá legal, pastor? E a gente sai na hora. Eu falei assim, com doçura, né? A gente sai na hora. Não, então, porque aí eu trago para vocês o envelope, eu trago às 9 horas. Eu digo, tá legal, pastor, às 9 horas. Quando deu 9 horas, a gente saiu. Aí, quando deu 9h30, 9h40, mais ou menos, o meu telefone toca, o celular. Eu já estou lá em outra cidade. Ele disse, poxa, onde é que vocês estão? Eu digo, eu estou na cidade tal, assim, assim. Entendeu? Então, no grupo, há uma coisa diferente. Não funciona. Você chegou, está aqui, não funciona, não funciona. Agora, já na igreja, o pastor tem uma outra situação para levar, entendeu? Porque é diferente. Não tem um compromisso do jeito que tem um compromisso com o grupo. Agora, o caráter é o mesmo, deveria ser o mesmo, é óbvio, né? Mas só que há uma coisa que amarra além do que necessariamente. Então, eu reconheço, é um problema que precisa ser tratado, né, caso a caso, e o pastor, ele segura esse pepino, né?